seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito importante na prótese, que é a respeito da sua cimentação. Especificamente, a cimentação em prótese fixa. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, já se inscreva e deixe seu like se você gostar desse vídeo, porque isso ajuda a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos falar agora a respeito da cimentação na prótese. Então, a cimentação, ela precisa ser feita com qualidade. E para isso, o uso do cimento é muito importante, para que possa se visar o bom assentamento daquela prótese. Aquela prótese, ela precisa estar adaptada em um ótimo estado. Então, a gente tem que colocar a quantidade adequada de cimento, principalmente nas paredes laterais que vão receber a prótese, as paredes laterais do remanescente dentário. E para ter certeza que esse cimento ocupou todo o espaço, é preciso um pouco de extravasamento. Como assim extravasamento? Como vocês podem ver na imagem, a técnica do extravasamento ela é bem comum na prótese fixa, onde insere-se uma quantidade de cimento, como por exemplo cimento resinoso, cimento de fosfato de zinco e eugenol, enfim, a gente vai falar um pouco a respeito desses cimentos nesse vídeo. E a gente vai unir ambos com o cimento, tanto a prótese que vai ser inserida no remanescente dental, quanto o próprio remanescente dental. Unimos ambas com o cimento e ali aquele cimento ele vai extravasar. Após aquele cimento ele pegar presa, a gente vai retirar o excesso, com uma espátula, para assim evitar falhas na cimentação. Quais são os problemas mais comuns na cimentação? Primeiro, a gente tem a seleção errada do material, ou seja, vamos supor que o paciente ele apresenta uma sensibilidade e você opta por utilizar um material que não tem sensibilidade. Então, aquele paciente ele vai estar correto, porque você utilizou o cimento adequado para ele. Mas se você fez a seleção de um material provisório para fazer uma cimentação de um definitivo, talvez não fique legal. Então, a gente precisa de muita atenção nesse momento. Proporção errada do material. Existem alguns dos materiais, como o cimento de fosfato de zinco, que a gente precisa fazer a proporção correta dele. Então, se a gente não faz a proporção certa, se a gente coloca 3 gotas ou até mesmo 2 pazinhas de pó e não vai acabar dando uma falha naquela cimentação. E por fim, uma espatulação incorreta do material. Então, se você fez uma seleção correta, fez uma proporção correta, mas quando você espatula, aquele ponto não ficou ponto de fio, não ficou algo legal, vai também dar falha naquela restauração, a cimentação daquele material. E essas falhas na cimentação, elas infelizmente podem gerar algumas patologias que são comuns na área bucal, como, por exemplo, as infiltrações protéticas. Então, se você não fez uma boa cimentação, aquela prótese vai receber infiltração, que, consequentemente, vai gerar alguns outros problemas, como cáries secundárias. Então, o paciente ele pode estar relatando de dor e ter que fazer até mesmo um tratamento endodôntico, se não foi feito anteriormente, porque na prótese fixa é indicado sempre a gente fazer um tratamento endodôntico prévio, e até mesmo problemas periodontais, que são muito comuns. Então, o paciente, ele percebe que aquela prótese está machucando ele e acaba gerando ali uma inflamação periodontal. Lembrando que a gente sempre tem que fazer um tratamento endodôntico antes de receber uma prótese fixa, tá? Isso é regra, a gente já falou sobre isso no canal. Vou deixar o link também no vídeo, no card e também na descrição. Agora vamos falar a respeito dos cimentos provisórios. Alguns desses cimentos eles podem ser utilizados na cimentação definitiva, como é o caso do óxido de zinco e eugenol. Porém, na cimentação definitiva a gente vai utilizar somente o óxido de zinco. O óxido de zinco e eugenol eles apresentam em formato de pasta e em formato de pó e líquido. Ele é o menos utilizado. Quando vem na forma de pó e líquido, deve ser espatulado e colocado na região desejada, e também ter o cimento, que é composto por uma pasta base e uma pasta catalisadora. E aí vai fazer a união dessas pastas por meio da espatulação e aplica na região desejada.
Só que quando você for utilizar no definitivo o cimento resinoso, a gente não vai colocar o eugenol, nesse caso, né, somente o óxido de zinco, porque o eugenol ele vai ter uma reação com o material da coroa protética. Então, nesses casos, a gente pode optar apenas por o cimento à base de óxido de zinco. Além de ele vir a ter essa comunicação com o material, também pode não ter uma comunicação muito boa e não vai muito com a cara do remanescente dental. Então, nesse caso, a gente utiliza somente o cimento de óxido de zinco, tá? Outro tipo de material cimentador provisório é o hidróxido de cálcio. Esse apresenta uma boa aplicabilidade, é o mesmo cimento utilizado para fazer o capeamento pulpar e é o famoso hidrocê, né? Então, é um cimento também utilizado por apresentar uma aplicabilidade relativamente fácil. E a gente procura algumas propriedades nos cimentos definitivos, como por exemplo, resistência à dissolução, uma forte união com a dentina, radiopacidade, resistência a forças de tensão. Aquele material tem que apresentar boas propriedades de manipulação, uma espessura mínima da película, além de propriedades antibacterianas, porque aquele material restaurador ele vai estar em íntimo contato com o remanescente dental, então terá bactérias ali e ele precisa apresentar essas propriedades antibacterianas, além de ser estético e biocompatível. Por fim, a gente tem os cimentos definitivos, que também pode utilizar alguns cimentos provisórios, como a gente viu, o cimento de fosfato de zinco. O cimento de fosfato de zinco, ele apresenta um baixo custo e tem uma espessura da película fina, gerando uma boa adaptação da prótese. Além disso, o cimento de fosfato de zinco apresenta uma alta rigidez, se tornando altamente retentivo para a prótese. Ele apresenta, além dessas características que a gente disse, uma estabilidade estrutural muito boa, logo ele não vai fraturar com facilidade em relação a outros cimentos. Além disso, apresenta uma fácil manipulação e em dentes vitais o paciente pode sentir muita sensibilidade após a cimentação, como sensibilidade ao frio, sensibilidade ao calor, sensibilidade elétrica. Então, temos que falar para o nosso paciente que ele pode vir a estar sentindo essa sensibilidade. O próximo é o famoso cimento cimentador, o CIV, cimento de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro, ele vai apresentar algumas características, como liberação de flúor e ação cariostática. Por isso que a gente utiliza, né, o CIV restaurador e também o CIV forrador para fazer o tratamento expectante, por conta dessa liberação de flúor que ele apresenta. Além disso, o CIV cimentador tem uma alta solubilidade no período de presa, uma baixa solubilidade pós-presa também. O coeficiente de expansão térmica é muito semelhante ao dente, tem adesividade e esse tipo de cimento é preferível ser utilizado nos casos em que o paciente possui uma alta sensibilidade. Esse é composto por pó e líquido, como a gente pode ver na imagem. Por fim, temos o cimento resinoso, que inclusive temos um vídeo somente dedicado a ele aqui no nosso canal, então a gente não vai abordar somente sobre ele, tá? Vou deixar o link aqui no card e também na descrição. Mas resumindo, o cimento resinoso ele vai apresentar 3 tipos. Vai ser o químico, que possui uma pasta base e uma pasta catalisadora. Também tem o fotopolimerizável, que só vai se polimerizar, tomar a presa final na presença de luz, ou seja, de um fotopolimerizador. E tem o dual, que tem uma porção catalisadora mais fraca do que o químico. O dual ele possui 2 pastas e vai misturar essas 2 pastas, aplicando e depois fotoativando com o fotopolimerizador. Então, cada um deles tem um tipo de uso e tanto o fotopolimerizável quanto o dual são muito utilizados, principalmente o fotopolimerizável por ele apresentar uma consistência semelhante à da resina composta. Os cimentos resinosos, eles são mais indicados para próteses ácidos condicionáveis, né, como eu disse anteriormente, e para utilizá-lo deve-se fazer um ataque ácido prévio, relembrando que na cimentação provisória é muito importante observar se foi utilizado o cimento de óxido de zinco e eugenol,
porque se tiver utilizado ele no provisório, pode vir a gerar complicações se optar por o resinoso. Então, é sempre importante a gente estar anotando na ficha daquele paciente quais foram os materiais e os procedimentos utilizados, para que não dê problema depois, ok? Gente, então essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Não esquece de assistir nossos últimos vídeos e ativa o sininho para não perder os nossos vídeos que estão saindo toda semana. Muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!